aí, criativos e criativas, hoje eu quero compartilhar com vocês 3 gatilhos mentais, 3 formazinhas assim de pensar que me tornam uma designer melhor, pelo menos é o que eu acredito, né? Vou compartilhar com vocês quais são essas frases, esses modos de pensar que estão tão presentes no meu dia a dia e espero que eles ajudem vocês também a conseguirem começar a pensar design de uma forma mais profissional, de uma forma que ajude vocês a serem designers ainda melhores, beleza? Então assim, sem ficar enrolando, gente, o primeiro gatilho mental, a primeira forma de pensar que me ajuda a ser uma UX designer mais avançadinha, digamos assim, é o seguinte: o não eu já tenho. Se você já falou comigo por mais de 2 minutos em qualquer lugar, provavelmente você já me ouviu falar isso. Ah, o não você já tem. Vai com fé que o não você já tem. Eu falo isso o tempo inteiro porque eu mesma realmente acredito nisso. Eu gosto muito dessa questão de a gente poder arriscar, sabe? Poder tentar fazer, vai dar errado. Imagina o seguinte, você é um designer iniciante, você tá começando a carreira lá bem bonitinho e você vê, poxa, tem uma vaga pro Google. Mesmo que esteja lá, designer júnior pro Google, você diz, putz, não tenho nada, não vou nem conseguir, nem adianta tentar. É aí que eu vou de encontro com essa teoria, sabe? Eu falo, poxa, o não você já tem, na verdade. Então, não tendo não, vai lá e tenta mesmo assim. Só que assim, não é porque você já tem o não que você vai só tentar de qualquer jeito. Se for pra tentar, tenta o teu melhor, beleza? Parte sempre do pressuposto, beleza, o não eu já tenho. O que eu posso fazer pra conseguir o sim? Se eu não tinha chance nenhuma, a partir do momento que você se inscreve, você já tem uma chancezinha um pouquinho maior. E daí, se eu fizer um pouquinho aqui, já tem uma chancezinha um pouquinho maior. Se eu fizer diferente aqui, talvez uma chancezinha um pouco maior. Então, cada uma dessas coisinhas, cada um desses degrauzinhos, vai ajudando a quebrar essa barreira do não. E isso é um ponto bem importante, principalmente para quem tá começando, que às vezes não tem muita segurança, acabo nem tentando, com medo. Não tenha medo. Primeiro, vai dar errado. Vai ter muita coisa na tua vida que vai dar errado. Na minha vida tem muita coisa ainda que vive dando errado. Tem um monte de coisa que eu tento. Tem coisa inteira às vezes que eu faço que tem um tempão assim, e não tenho nem resposta, sabe? Porque eu arrisco pesado. Completando essa ideia, eu também costumo dizer então que não somente o não você já tem, mas no meu caso, eu também falo o seguinte: o não eu já tenho, mas eu faço tanta coisa que em algum momento alguma coisa vai ter que dar certo. Então acho que se você partir desse pressuposto, com certeza você vai se tornar o melhor designer. Porque você vai arriscar mais, vai arriscar sem medo e vai na louca, sabe? Se você, poxa, eu tive uma super ideia do negócio que vai melhorar muito o Google, faz a tua ideia, manda pro Google, sabe? Ninguém me respondeu, beleza? Porque você não vai ficar pensando nessa ideia que você mandou, você já tá trabalhando na próxima, porque o não do próximo você já tem também, entendeu? Então dessa forma, eu acredito que isso me ajuda a tornar uma designer melhor, porque passa um pouco daquela barreira, daquele medo de errar, de não dar certo. Eu assumo que não vai dar certo, vou lá, faço o meu melhor mesmo assim e acontece que às vezes dá certo, beleza? Então, esse é o primeiro gatilho mental. O segundo gatilho mental é o que eu costumo chamar de o melhor designer do mundo. Falando assim, sem muito contexto, parece meio estranho, tá? Tipo, que tipo de gatilho mental idiota é esse, né, Maiane? Uma coisa que eu gosto de colocar é bastante em perspectiva. O que acontece? Se eu vou fazer qualquer coisa, vou fazer, sei lá, um post no LinkedIn, vou fazer um vídeo pro YouTube, vou fazer um trabalho para um cliente meu, eu sempre costumo pensar, beleza, como é que o melhor designer do mundo faria essa mesma coisa? Ou, por exemplo, se é um post para LinkedIn, às vezes para Instagram, poxa, tô na dúvida, não sei se vale a pena postar isso, se é muito pessoal, se agrega valor, se não agrega. Eu sempre costumo pensar, poxa, será que o melhor designer do mundo postaria isso? Aí você já vai ter uma noção se isso agrega valor ou não agrega, beleza? Então, dessa forma, quando eu coloco em perspectiva, eu não tenho, tipo, quem é o melhor designer do mundo. Na verdade, eu acredito até que não exista um melhor designer, porque cada pessoa é um pouco melhor em uma coisa. Um é muito bom em tipografia, outro em ilustração, outro UI, outro UX, outro uma parte super específica de UX. Eu não acredito que exista o melhor designer do mundo. E também não almejo ser, melhor designer do mundo. Mas eu acho que é questão de a gente colocar em perspectiva com o que há de melhor no mundo, a gente começa a puxar o nosso trabalho pra cima. Vários designers muito bons pra seguir aí, é só pesquisar nas redes sociais. Vê a galera que tá com muito seguidor. Por que será que eles estão com muito seguidor? Alguma coisa eles devem ter feito de legal. A galera que tá trabalhando para as grandes empresas, se você almeja trabalhar para grandes empresas, poxa, o que essa galera tá fazendo? Começa a ter essa galera como inspiração para você e ver o que eles estão fazendo, ver que tipo de coisas que eles estão postando, por que eles estão postando, se não estão, como que eles estão trabalhando, poxa, como é que será que é um arquivo que esse cara entrega pro cliente dele? Será que é somente um monte de camada desorganizada, o arquivo todo desorganizado que não dá nada para entender? Ou será que ele é bem documentadinho, tudo bem especificado, ele fala com o cliente, ele marca a reunião, ele traz tudo bem estruturado? Quando você coloca essa perspectiva, o
teu trabalho começa a amadurecer muito, porque o nível que você tá buscando, o nível a qual você tá se comparando, não digo para se comparar, né, com outros designers, mas nesse momento, tipo, esse nível de trabalho que você tá tentando atingir é muito alto. Então eu acho que esse é um gatilho que me ajuda pra caramba, que é a questão de pensar como que o melhor designer do mundo faria isso. E isso pode ser qualquer coisa, desde um post, um trabalho, a forma de enviar um e-mail, sabe? Qualquer detalhezinho eu começo a pensar, poxa, como é que esse cara faria, ou essa mulher, né? Vamos falar de mulher também, que quase não falo de mulher designer boa, né? Então assim, como que a melhor designer do mundo faria isso, beleza? E o terceiro modo de pensar, esse terceiro gatilhozinho mental que me ajuda pra caramba, é o tal do 10% a mais. O que quer dizer isso? Pra mim, esse 10% a mais, beleza, eu fiz um post. Como é que eu posso deixar ele 10% a mais melhor? Ou eu vou enviar um e-mail para um cliente. Como é que eu deixo isso daqui 10% a mais melhor? Como é que eu coloco 10% a mais em cada uma dessas coisinhas que eu tô fazendo? Se a gente começar a pensar em, poxa, como é que eu consigo melhorar, dar 10% a mais em cada detalhezinho, quando a gente trabalha num projetão, isso faz uma baita diferença. Que é a questão de você renomear, às vezes, o arquivo com consistência, ou 10% a mais é a questão de você usar uma paleta de cores consistentes, um degradê de cores, tudo certinho de um para outro. É a questão de você usar uma escala tipográfica. O 10% a mais é o detalhe. E eu vou ainda muito, muito mais fundo. E o que torna esse 10% a mais realmente especial para mim, não é essa questão técnica de colocar uma tipografia a mais ou algo assim. Para mim, o 10% a mais, às vezes, é a questão de humanizar. É a questão de, por exemplo, de eu poder... De que forma que eu vou entregar um trabalho para o meu cliente e ele vai ficar feliz comigo, e não somente tecnicamente. É eu chegar feliz na reunião de manhã, é eu poder mandar, sei lá, às vezes mandar um gifzinho de bobeira. Por exemplo, o recrutador me chama no LinkedIn, eu não quero a vaga. O 10% a mais é eu recusar aquela vaga, às vezes, e mandar um gif lá pro carinho, poxa, eu não quero essa vaga, mas toma aqui essa capivara da sorte que ela vai te ajudar. E às vezes a pessoa que tá lá num diazinho ruim, ela já começa a estar mais feliz e tal. Então o 10% a mais, pra mim, não é somente um conceito de design, é um conceito de vida sobre como a gente consegue humanizar também mais as coisas e como a gente consegue, nessas relações, criar relações, porque para mim, como propósito, eu vejo o design como uma forma de ajudar pessoas e clientes de forma ética. E se eu não estiver feliz, se eu não estiver fazendo, transmitindo isso para os meus clientes de alguma forma, e não só para os meus clientes, é para o meu cliente, é para a pessoa aleatória que me chamou no LinkedIn, para outro que veio tirar uma dúvida no Instagram, eu não vou estar sendo uma boa designer para mim. Esse 10% a mais é justamente esse detalhe, de não só responder, não só fazer uma entrega, de fazer isso, mas fazer com aquele amor, com aquele cuidado, com aquele 10% a mais que vai colocar também a minha identidade ali, tá certo? Então eu espero que esses modos de pensar também possam ajudar vocês. Sei que é algo bem subjetivo e tudo mais, mas são coisas que me ajudam pra caramba no meu dia a dia. E eu queria saber também de vocês, o que vocês costumam pensar que ajuda vocês a se tornarem designers, pessoas melhores? Compartilha nos comentários, porque eu tenho certeza que cada um tem uma forma de pensar, alguma detalhezinho, alguma frasezinha, alguma coisa que te ajuda a ser uma pessoa melhor, tá certo? E não se esqueça que se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva, compartilhe. Em qualquer canto do mundo, eu sou @xacreative, então se você tropeçar na internet e cair no @xacreative, sou eu, beleza? Não só seguir por aí, Instagram, LinkedIn, tudo que é canto, tá certo? Obrigada, gente!